Diante da insistência, mentiras e distorções de um opositor das Testemunhas de Jeová, que se auto-intitula doutor em teologia e pastor, nós resolvemos expor e contar o que de fato foi a Corte Real Australiana, o que aconteceu e, importantíssimo, quem foi convocado para as oitivas. Da maneira como é colocado, parece que ali era um tribunal e que só as testemunhas de Jeová estavam sendo ouvidas. Vamos à realidade. Entre 2013 e 2017, o governo australiano realizou uma comissão real para buscar respostas de instituições sobre abusos dentro das igrejas em toda a sua história. Alguns supostos casos remontam à década de 1940. Foram 49 estudos de caso. Então, esses casos foram examinados em audiência pública pelo Ministério Público Australiano, o equivalente aqui ao nosso Ministério Público Federal. E essa comissão, ela durou mais de 3 anos e ouviu inúmeras instituições do país, desde Forças Armadas, internatos governamentais e todas as religiões do país. Quantas instituições foram convocadas? 49 estudos de caso, alguns envolvendo um grupo de igrejas. Vamos então citar algumas instituições convocadas: as Forças Armadas, a Igreja Católica e seus colégios, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, as igrejas evangélicas das mais variadas correntes, suas escolas. Destacamos, no quesito igrejas evangélicas, o segmento pentecostal. Algumas oitivas envolvendo igrejas e líderes pentecostais duraram mais de 5 horas. O maior interrogatório foi justamente das igrejas pentecostais, com os presidentes, dirigentes e ministério, ligados principalmente às Assembleias de Deus na Austrália. A maior igreja evangélica da Austrália, a Hillsong, que foca nas músicas, shows gigantes para atrair público, ela está em mais de 30 países. Inclusive tinha planos, essa igreja Hillsong, para abrir uma filial em Copacabana, no Rio de Janeiro. As Assembleias de Deus na Austrália agora são conhecidas como Igrejas Cristãs Australianas. Houve uma renomeação. Isso inclui as antigas Assembleias de Deus e todas as suas igrejas afiliadas, como a Hillsong. E principalmente a Hillsong é uma das igrejas que está sob crescente escrutínio nos últimos anos por sua teologia, promulgação do chamado Evangelho da Prosperidade, problemas com homofobia, exploração de trabalhadores e voluntários, narcisismo, misoginia, escândalos sexuais da sua liderança, tratamento incorreto de abusos infantis entre suas fileiras. O caso de maior repercussão envolve o movimento pentecostal, especialmente ligado às Assembleias de Deus australianas, dos quais o pastor Brian Houston, da Hillsong Church, foi o presidente nacional de 97 a 2009. Então, o fundador da Hillsong, o pastor Brian Houston, está sendo acusado criminalmente de ter acobertado abusos cometidos pelo próprio pai durante décadas. O relatório da Comissão Real Australiana descobriu que Brian Houston não conseguiu gerenciar um conflito de interesses nos crimes de abuso do seu pai, o pastor Frank Houston. Cerca de 9 meninos na Austrália e Nova Zelândia foram abusados por esse senhor. A comissão considerou que a igreja não implementou seus próprios procedimentos para denúncias de abuso, não denunciou o abuso à polícia, não entrevistou as vítimas, não entrevistou Frank Houston e não divulgou com veracidade os motivos da precoce aposentadoria de Frank Houston aos congregados. Como resultado de seu testemunho nesse caso, Brian Houston foi acusado pela polícia de ocultação de crimes sexuais infantis e está, nesse momento, aguardando julgamento nos tribunais. Só para lembrar,
O senhor Brian Houston colocou a mão sobre a Bíblia e, assim como todos os demais, jurou falar a verdade no tribunal, mas não o fez. Os nossos opositores omitem que as denominações a que eles pertencem aqui no Brasil também participaram das oitivas e foram convocados a depor sob juramento na Comissão Real Australiana. Eles mostram um vídeo envolvendo somente um membro do corpo governante da Testemunha de Jeová dando seu depoimento por videoconferência e focam numa mentira sobre a necessidade de haver duas testemunhas para que uma testemunha de Jeová possa acusar um crime grave. Curiosamente, são os mesmos que acusam a testemunha de Jeová de desassociar pessoas por inúmeros motivos. Seria as testemunhas de Jeová tão antagônicas a ponto de tolerar e esconder crimes graves e expulsar pessoas por crimes menores? Há uma contradição nessa falácia. A questão das duas testemunhas envolve questões eclesiásticas. Imagine um membro de uma denominação que comete um erro reiterado. Alguém viu. Quando ele é chamado, ele nega. Então, a palavra de um contra o outro, a igreja não vai poder tomar uma atitude. Agora, se duas testemunhas viram aquela pessoa reiteradamente praticando pecados graves, então as duas testemunhas, essa regra serve para tomar uma medida. E essa regra existe desde os dias de Moisés e no primeiro século também valia, conforme o próprio Jesus chegou a mencionar. O nosso opositor, que reiteradamente põe o vídeo da Corte Real Australiana no YouTube, ele omite o que acontece com a própria igreja dele e as demais igrejas evangélicas que, segundo ele, compõem a Igreja de Cristo, apesar de suas doutrinas diferentes, dos seus procedimentos. Na verdade, a Igreja de Cristo, segundo ele, é um ecumenismo de doutrinas, é um verdadeiro self-service, onde cada pessoa monta um combo doutrinário. Eu escolho se eu quero acreditar no arrebatamento secreto, se eu quero acreditar no mid-arrebatamento, no pós, no amilenismo. O Espírito Santo, o evangélico, pelo visto, ele inspira, ele revela coisas diferentes para cada denominação. Isso é algo difícil de entender. Vamos ver o que está acontecendo com a Igreja Evangélica Pentecostal Elim, tanto no Reino Unido como na Nova Zelândia, Irlanda e outros países, envolvendo ocultação de abusos e acobertamento pela liderança mundial da Elim, que em alguns casos, mesmo com 10 testemunhas, como uma situação que envolve 3 adolescentes que procurou toda a cúpula da Elim na Inglaterra para relatar o que tinha acontecido com elas, a igreja nada fez. O nosso opositor acusa a testemunha de Jeová de exigir 2 testemunhas. A igreja Elim, mesmo com 10 testemunhas comprovadas, elas não investigaram, não denunciaram, nem expulsaram o pastor Peter Hannan. Vocês ouviram corretamente. Nem com 10 testemunhas foram suficientes na igreja Elim do Reino Unido para haver sequer uma sindicância interna para apurar denúncia de abuso por 3 adolescentes. Vejam imagens dos inúmeros protestos em várias cidades contra as igrejas Elim, feito por pessoas que foram vítimas dos pastores dessa igreja. Também podemos ver aqui matérias jornalísticas, blogs criados especialmente para coletar depoimento de vítimas. É possível acessar essas notícias no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Chama a atenção a repercussão e o número de protestos que está acontecendo em todo o Reino Unido e Irlanda contra a inércia dos líderes da igreja em coibir e em sequer expulsar os abusadores. Antes de fazer esse vídeo, nós contatamos por e-mail todas as lideranças das igrejas Elim, aqui no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda, na Austrália e na Nova Zelândia. Somente os líderes da igreja Elim na Austrália nos respondeu.
se limitando a dizer que eles são independentes, eles não têm nenhuma ligação com as igrejas Elim da Inglaterra nem da Nova Zelândia. O pastor aqui no Brasil, que é o presidente das igrejas Elim, não nos retornou sobre os fatos abordados aqui. Nós podemos ver aqui no site oficial da Igreja Elim Global os países que são membros. Veja que o Brasil está incluído. Realmente, a Austrália não faz parte, conforme eles nos responderam por e-mail. Um pastor, nosso opositor e membro de uma das igrejas Elim, fez um vídeo recentemente questionando como o Espírito Santo poderia ter designado um ancião que, segundo ele, estava envolvido em adultério. Vamos devolver a pergunta. Como pode o Espírito Santo da Igreja Evangélica Pentecostal Elim nomear pastores que acobertaram durante décadas abusos? Como pode o Espírito Santo da Igreja Elim ter ordenado pastores acusados de crasso adultério dentro das igrejas Elim na Nova Zelândia? Está havendo uma debandada da membresia da Igreja Elim no Reino Unido desde que explodiu os escândalos, evidenciando a conivência e omissão da cúpula da igreja, que tem uma organização mundial. Quem diria? Uma organização mundial. Como pode o Espírito Santo da Igreja Elim, na Nova Zelândia, permitir falsos milagres, falsas curas, a ponto de a igreja agora responder criminalmente por charlatanismo? Veja a notícia e o blog para acessarem. Pode pastor da Elim ser preso por dirigir bêbado na Irlanda e, quando detido, xingou com palavras de baixo calão os agentes, tentou dar carteirada de teólogo? Achamos que uma conduta individual não serve de espelho para um inteiro grupo, assim como a conduta de um pastor da igreja Elim, viciado em bebidas e com linguajar imoral, não pode refletir a inteira comunidade Elim. A conduta de uma testemunha de Jeová não pode ser entendida como um procedimento geral e que todas agem de modo errado. Recomendamos ao pastor da Elim a ler Mateus 7,3, que diz: então, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Ele está sempre mostrando supostos erros das TJs, como reiteradamente faz com o depoimento de Geoffrey Jackson na corte australiana. Mas não diz que as audiências duraram mais de 3 anos e foram ouvidas 49 instituições, incluindo todo o ramo evangélico, que inclusive redundaram em denúncias pelas mentiras deles na corte. Percebam que todos os interrogados evangélicos colocaram a mão sobre a Bíblia e juraram dizer a verdade e cometeram perjúrio. Via de regra, são considerados pelos evangélicos como sendo a Igreja de Cristo, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, incluindo os reformados, as Assembleias de Deus, principal expoente do movimento pentecostal, a Igreja Metodista, dentre algumas outras. Quando há algo de positivo nessas igrejas, eles alegam que são um só grupo, e assim todos pegam carona na boa notícia, igual a formiga que sobe em cima da folha para ser carregada pelas demais. Mas quando a notícia é ruim, eles costumam dizer que são grupos independentes, que nada tem a ver, especialmente quando se trata de fatos pretéritos. Exemplo, quando falamos que um grupo de evangélicos estão na África ajudando pessoas, eles faturam a notícia. Quando dizemos que as igrejas evangélicas apoiaram Hitler, mataram seus próprios irmãos de fé, ou que as igrejas protestantes, como a Igreja Batista do Sul, apoiaram a escravidão africana e pastores evangélicos eram donos de escravos, eles se distanciam e dizem que nada tem a ver com o passado dessas denominações. A Igreja Elim do Brasil e Nova Zelândia fazem parte do sistema global da Elim, com sede no Reino Unido. Espero que eles assumam que são um só grupo
Não tentem se esgueirar de que são grupos independentes. Imagina o apóstolo Paulo tentando se distanciar do apóstolo Pedro, caso esse fizesse algo de errado. Aí Paulo iria dizer, olha, eu não tenho nada a ver com o ministério dele, ele faz o que ele quer, a verdade está comigo. A Igreja Batista do Sul é hoje a maior denominação evangélica nos Estados Unidos. E ela tem esse nome porque houve uma divisão no movimento batista que era contra a escravidão negra, sendo que a Igreja Batista do Sul era a favor, e lutou na Guerra Civil Americana contra os batistas do Norte, que eram abolicionistas. Os batistas do Sul queriam manter a escravidão negra. 380 pastores da Igreja Batista do Sul foram condenados nos últimos anos por vários abusos em várias igrejas e cidades. Ficou demonstrado que quando havia uma reclamação numa igreja, a sede da Igreja Batista do Sul transferiu o abusador para uma outra e ele lá continuava suas práticas, nos mesmos moldes que fazia a Igreja Católica. Um jornal conseguiu reunir as provas para levar esses pastores à justiça. Não foi o Espírito Santo, o evangélico da Igreja Batista do Sul quem os denunciou. Ao contrário, ficou demonstrado que a igreja e a cúpula tentou proteger os seus pastores funcionários. Vejam a quantidade de matérias sobre o escândalo que se abateu sobre a Igreja Batista do Sul nos últimos anos. Mas, curiosamente, esse fato no meio evangélico ele é muito pouco divulgado. No Brasil, quem denuncia para a polícia, segundo os noticiários, os abusos e crimes dentro das igrejas evangélicas não são as igrejas. Não encontramos um caso sequer em que as igrejas institucionalmente foi autora de denúncia contra pastor ou membro da igreja junto ao Ministério Público, a quem cabe promover a ação judicial contra o infrator. A igreja poderia atuar como assistente de acusação, mas não encontramos nenhum caso. Não caiam nas mentiras e falsos pastores de conduta nada ilibada que se intitulam doutores, mas não mostra sequer o nome das instituições onde se formou, onde fizeram mestrado e muito menos mostra a tese de doutorado. Acusam os outros do que eles mesmos fazem. São verdadeiros fariseus modernos.